O ano era 1998. Você não sabia ainda, mas o mundo estava prestes a mudar. Esse é o ano em que Larry Page e Sergey Brin fundaram o Google, mas eu não estou falando dessa revolução. Enquanto o Brasil assistia sua eliminação da Copa do Mundo, um grupo de cientistas do outro lado do mundo apresentou o que seria o primeiro computador quântico funcional. Ele era pequeno, muito lento e incapaz de fazer qualquer tarefa útil, tão inútil na época que seria quase impossível imaginar a importância que ele teria anos mais tarde. Mas ainda assim era um feito e tanto. Desde então, a computação quântica passou a ser tratada como a queridinha da tecnologia. Enquanto o mundo se perdia nos lances que deu a vitória à França, um enorme salto acontecia na ciência, sem que ninguém se desse conta exatamente. E foi assim que um computador lento, mas muito especial, iniciou sua saga para tornar todos os supercomputadores do mundo obsoletos de uma hora para outra. Mas agora você se pergunta, estamos vivendo a era dos computadores quânticos? 20 anos se passaram, e essa ainda não é uma pergunta fácil de responder. Porque na teoria, tudo funciona bem. Mas na prática, os laboratórios mais avançados do planeta mal conseguiram construir protótipos com algumas centenas de qubits. E isso tem uma explicação. Só que antes de te explicar, você sabe o que são qubits? Você provavelmente pensou que era um erro ou uma falha na Matrix. Mas essa é a pronúncia do equivalente aos bits do computador convencional. Um bit clássico possui 2 estados. Vamos simplificar e chamar de voltagem. Sabe a voltagem da sua casa? Ou ele opera em 220 ou em 110 qubits por causa da sobreposição quântica. Operam tanto em 110 quanto em 220, o que faria dele Bayvolt. Mas o segredo não está na amplitude de estados, porque um qubits pode operar nas 2 frequências ao mesmo tempo, sem nunca anular o estado anterior. Os qubits são as menores unidades de processamento na computação quântica. Isso dá aos computadores quânticos uma capacidade de processamento quase infinita. Mas existe um grande mas nessa história. Eles são incrivelmente instáveis. Basicamente, a imprevisibilidade em bits. Um qubit perde a coerência com qualquer alteração mínima ao seu redor. Estou falando de qualquer barulho, pode ser um ruído, uma agitação sonora distante. O vento pode fazer um grande estrago também, mas se nada disso te convenceu, saiba que até uma partícula subatômica pode causar interferências. Imagine o som do seu teclado. Essa sensibilidade dos qubits causa um estresse enorme no processamento. Quando isso acontece, ele simplesmente para de funcionar. Esse tempo em que o qubit consegue manter seu estado estável é chamado de tempo de coerência, e esse tempo é absurdamente curto. Imagine uma torradeira Bayvolt especial que só assa um lado do pão porque ela simplesmente desliga na metade do processo. Isso faz dos computadores quânticos ainda mais especiais, raros e uma dor de cabeça para especialistas. Mesmo em ambientes controlados, com temperaturas mais baixas que as do espaço profundo e blindagens contra qualquer tipo de interferência, o tempo útil dos qubits não chega a 1 milésimo de segundo. Isso torna quase impossível executar cálculos longos ou complexos. O baixo tempo de coerência até pode ser uma pedra no sapato, mas isso não impediu que a ciência seguisse adiante. Foi com pequenos e corajosos passos que descobrimos que com mais qubits no sistema, maiores são os problemas e mais difícil fica controlar os erros. Eles sempre acabam e interagem entre si de maneiras imprevisíveis. Pense em uma mãe com 5 filhos que vivem brigando. Ela saiu e deixou o mais velho tomando conta dos outros 4. Depois que ela voltou da rua, como você acha que ela encontrou a casa? É difícil prever, mas com certeza podemos descrever o cenário como algo semelhante ao caótico. Mas estamos falando de computadores. E menos é mais, apenas quando você tem filhos que brigam muito. Para um computador quântico, a regra talvez seja um pouco diferente. Para aumentar a eficiência, precisamos diminuir a quantidade de qubits, mas em um mundo perfeito, isso significa também menos poder. Para você ter uma ideia, o computador quântico mais avançado do mundo usa pouco mais de 500 qubits, mas isso ainda está longe do mínimo necessário para resolver problemas reais. Os especialistas estimam que serão necessários pelo menos 1 milhão de qubits estáveis para que um computador quântico seja verdadeiramente funcional. E aí vem o problema, ninguém sabe ao certo como chegar lá, e acredite em mim quando eu falo que eles já tentaram de tudo. Se alguns especialistas mais otimistas tivessem que chutar um ano, eles diriam que até 2040 será possível aumentar a coerência dos qubits, mas esses são otimistas, que lidam com variáveis o tempo todo.
Outros dirão que deve demorar muito. O motivo é bem simples, na verdade. Não se trata apenas de construir mais qubits. Isso é fácil, os caras conseguem fazer isso com as duas mãos nas costas. O mais importante é garantir que todos eles funcionem juntos, de forma estável e coordenada. Isso exige uma revolução na forma como entendemos a física, a engenharia e até mesmo os materiais usados na fabricação dos chips. Ou seja, ou nosso cérebro aumenta a capacidade de processamento, ou nós precisaremos aprender com extraterrestres como fazer um computador quântico funcionar por 2 minutos. Bem, eu exagerei. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que extraterrestres não ensinarão como usar computadores quânticos. Em segundo lugar, em 2005, e a empresa por trás do logotipo, que 90% das pessoas com computadores pessoais já viram ao mesmo uma vez na vida, resolveu fazer algo ousado. Enquanto todo mundo tentava resolver esses problemas de maneira tradicional, a Microsoft meteu os 2 pés na janela. Quero dizer, na porta. Eles começaram a desenvolver em segredo um projeto baseado numa teoria antiga, proposta por um físico italiano chamado Ettore Majorana. O nome do físico é importante, mas guarde bem esse sobrenome. A ideia era criar um tipo novo de qubit, muito mais estável e resistente a falhas. E para isso, eles precisavam de uma partícula que ninguém nunca tinha visto. É aquela história, se uma porta não abre, a gente derruba a parede. Eu falei que eles eram ousados, eu só não disse que eles estavam tentando algo impossível na época. Entenda o seguinte, os qubits comuns são feitos com elétrons ou fótons que vivem em constante risco de colapso. Os qubits baseados em partículas de Majorana seriam imunes às flutuações do ambiente. Eles não precisariam de correção de erro, não sofreriam interferência, não perderiam o estado com facilidade. Eles seriam mais perfeitos que o Fiat Uno do seu pai, que nunca precisou de revisão. Parece exagero, parece até mentira, parece ficção. Ou seja, o tipo de teoria que facilmente receberia o aval de Bill Gates. Era uma abordagem tão avançada que a Microsoft precisava apostar na ideia. E quando falo em apostar, estou falando de colocar dinheiro na mão dos caras e mandar a real. Eu quero ver o circo pegar fogo. Mas antes de torrar a grana da Microsoft, eles pararam por 1 minuto para refletir sobre o que eles tinham acabado de propor. Não bastava apenas teorizar sobre o qubits perfeito, eles agora precisavam descobrir como criá-los. Tudo isso nos leva à base da teoria. Partículas supostamente surgiriam de certos materiais exóticos, sob condições extremas. Elas não seriam partículas comuns, seriam quase partículas. Entidades que existem apenas dentro de certos contextos quânticos, como padrões de comportamento coletivo de elétrons. Elas não são raras, porque na verdade elas são teóricas. Elas não deveriam existir, ao mesmo tempo que a não existência é uma prova da sua existência. Resumo, era quase impossível criar um qubit perfeito porque eles simplesmente não sabiam por onde começar. Mas a corrida por um novo tipo de qubit teve seu start aqui. Um qubit que não quebra com o tempo. Um qubit que pode sobreviver ao caos do mundo real. Um qubit feito para casar o genro que toda sogra sonhou. Mas por que tudo isso é tão importante? Pergunta errada, volte ao início do vídeo. Brincadeira. Porque se a Microsoft conseguir construir esses qubits estáveis em grande quantidade, tudo muda. Eles não vão precisar de sistemas gigantescos de correção de erro, não vão precisar de resfriamento extremo em cada etapa e poderão escalar seus computadores com mais facilidade. Em vez de milhares de engenheiros lutando para manter cada qubit sob controle, bastaria montar os chips e deixar que os próprios qubits cuidem da estabilidade. Isso reduz custos, acelera o desenvolvimento e aproxima a computação quântica do uso comercial. Porque obviamente esse é o interesse da Microsoft. Mas o mais impressionante dessa história é o tempo. Enquanto o mundo inteiro estima que a computação quântica só será viável em 2040 ou além, a Microsoft acredita que pode alcançar isso até o fim desta década, entre 2027 e 2029, quase uma geração antes do previsto. Estamos em 2025 e ainda não estamos vendo carros voadores, mas não é prematuro dizer que estamos vivenciando um novo marco tecnológico. E embora estejamos falando apenas sobre tecnologia e ciência, não podemos esquecer que a injeção de ânimo, se é que você me entende, tem um preço. Todo mundo quer dominar um mercado novo e lucrativo antes da concorrência. E isso pode te ajudar? Isso mesmo. Empresas investindo em computação quântica pode acelerar o desenvolvimento de medicamentos que curam doenças hoje incuráveis. Pode acabar ajudando a desenvolver novos materiais impossíveis de serem fabricados com a tecnologia atual. Porque esses computadores não irão resolver uma fórmula matemática ensinada no ensino médio. Perseguimos mais qubits, maior coerência
e mais estabilidade para que as grandes questões sejam respondidas. O que a mente humana ainda não processou ao longo dos séculos, a computação quântica pode levar segundos. Eu não sei você, mas eu prefiro ser Team Microsoft. 2027 é uma possibilidade muito mais interessante. E pensar que essa empreitada ousada começou com uma simples mudança de abordagem. Enquanto todos estavam tentando controlar o caos dos qubits, a Microsoft tentou entender como fazer o caos trabalhar a seu favor. O pessoal estava tampando o sol com a peneira e o velho Bill resolveu comprar filtro solar. Mas, sim, existe outro grande mas no caminho. Está tudo perfeito. Estão realmente reinventando a regra do jogo. Porém, entretanto, se você me permitir colocar a bola debaixo do braço e chamar o VAR, eu ficarei agradecido. Porque eu realmente preciso de contar uma história que aconteceu lá em 1906 que pode nos levar à era de ouro da computação quântica em 2027. Sem um jovem Ettore, não existiria o ambicioso Majorana. Em 1906, nascia na Sicília um garoto chamado Ettore Majorana. Embora eu tenha falado de 1906, essa data só é importante por causa do seu nascimento. Nada relevante aconteceu depois. Até que, claro, ele acabou se tornando um dos físicos mais geniais do século XX. Majorana não era só um cientista brilhante, ele era o tipo de mente que via padrões invisíveis para qualquer outra pessoa. Muitos poderiam chamá-lo de esquizofrênico, mas os padrões estavam lá, as pessoas que eram cegas demais para compreendê-los. Em 1937, ele mostrou que todos estavam errados. Naquele ano, ele publicou uma ideia que parecia absurda inicialmente: a existência de uma partícula que fosse sua própria antipartícula. Um conceito tão estranho que ninguém sabia como provar, mas para cientistas do mundo todo, esse também era um conceito difícil de ser esquecido, ele simplesmente não saía da cabeça de ninguém. Essa partícula ficou conhecida como neutrino de Majorana, porque obviamente Ettore não iria resistir à oportunidade de nomear sua descoberta com seu sobrenome. Esse neutrino seria capaz de existir e se anular ao mesmo tempo, como um espelho que reflete a si mesmo. O seria aqui é um grande elemento da história. Essa ainda era uma especulação, longe de se tornar um fato. Só que um ano depois, em 1938, Majorana desapareceu sem deixar rastros. Ele escreveu cartas confusas, pegou um barco de Nápoles até Palermo e nunca mais foi visto. Muita gente acreditou que ele tivesse feito uma descoberta inédita e, no processo, acabou enlouquecendo. Outros achavam que ele teria fugido da guerra. E há até quem diga que ele viveu escondido em um mosteiro, sempre um mosteiro, né? Enquanto mais teorias chegavam, ele mesmo nunca mais apareceu. Nenhuma confirmação. Nada. O desaparecimento virou um dos maiores mistérios da ciência moderna, mas enquanto sua vida terminou com um enorme ponto de interrogação, sua teoria seguiu em frente. Os holofotes miraram sua publicação de 1937. Restava ao mundo agora desbravar seus escritos e atestar os padrões que apenas Majorana parecia ver. Décadas se passaram, e a física evoluiu não muito, mas o suficiente. Em meados dos anos 2000, um físico chamado Alexei Kitaev trouxe a ideia de Majorana de volta ao centro das discussões científicas. Ele sugeriu que essas partículas poderiam surgir dentro de materiais exóticos, sob condições muito específicas. Esses materiais ficaram conhecidos como supercondutores topológicos. Ele com certeza lamentou não poder usar Kitaev para nomear essa teoria. Mas voltando ao supercondutor. Um supercondutor normal já é um material fora do comum. Ele conduz eletricidade sem nenhuma resistência quando resfriado a temperaturas muito baixas. Mas um supercondutor topológico vai além. Ele tem propriedades quânticas que fazem os elétrons se comportarem de maneira completamente nova. E nova significa também imprevisível. Kitaev mostrou que nesses ambientes, os elétrons podem se dividir em dois estados distintos que se comportam como partículas de Majorana. Em outras palavras, ele mostrou que talvez o que Majorana previu em 1937 podia ser real. Então, pela primeira vez em anos, não estávamos mais falando apenas sobre uma teoria ousada, mas inventiva demais. Estávamos finalmente vislumbrando algo que Majorana observou antes da sua prematura partida. Isso pode revolucionar o mundo. E aí entra a Microsoft, ela não perdeu tempo. Em 2015, ela anunciou discretamente que estava investindo pesado em pesquisas com supercondutores topológicos. O objetivo era simples e ambicioso: construir um computador quântico mais estável usando essas quase partículas.
3 anos depois, em 2018, um grupo de cientistas, em parceria com a Microsoft, anunciou algo impressionante. Eles disseram ter detectado sinais dos modos de Majorana em nanofios supercondutores. Isso chamou a atenção do mundo inteiro. Mas o entusiasmo durou pouco. Em 2021, um balde de água gelado congelou a comunidade científica. Os dados tinham falhas, e os sinais detectados podiam ter explicações mais simples. Muita gente achou que era o fim da linha para esse tipo de pesquisa, mas tinha gente que não queria largar o osso. A Microsoft não queria desistir. Mesmo com a reputação do estudo em jogo, eles continuaram investindo, continuaram pesquisando. E nos bastidores, algo importante estava acontecendo. O que parecia uma aposta perdida virou uma missão, uma obsessão. Pense em toda grande descoberta científica e perceba que 90% delas ocorrem da perseverança. Todo cientista é otimista, resiliente e um pouco insano, até porque muitos atribuem a Einstein a seguinte frase: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas essa frase nunca foi dele. Essa é a segunda lição. Nunca acredite completamente nas informações que você recebe do mundo. Para os cientistas que perseguiam uma quase-partículas, o mundo teria ordenado que eles parassem de tentar. Mas eles tinham muita convicção e milhões de uma gigante da tecnologia para torrar. Então, os engenheiros e físicos começaram a trabalhar com materiais ainda mais puros. Refizeram todos os experimentos com controles mais rígidos, usaram câmaras criogênicas mais avançadas e melhoraram a precisão das medições ao nível subatômico. E o tempo que passou entre os estudos proporcionou mais tecnologias que possibilitaram mais consistência nos resultados. Mas se eu pudesse apontar um grande acerto da Microsoft, seria o seguinte: foi entender que os sinais de Majorana não surgem com facilidade. Eles são frágeis, quase imperceptíveis e podem se esconder dentro de ruídos aleatórios. Por isso, qualquer detecção exige paciência, repetição e muito rigor técnico. Com o conhecimento que acumularam, os cientistas desenvolveram sensores específicos para captar apenas o tipo de sinal esperado de uma quase partícula de Majorana. Foi quando eles começaram a observar padrões recorrentes, comportamentos que não podiam ser explicados por partículas comuns. Pela primeira vez em muito tempo, uma notícia que mudaria tudo. O que eles notaram foi que em certos pontos dos nanofios surgiam estados eletrônicos extremamente estáveis. Esses estados não se dissipavam com interferências externas, não colapsavam como os qubits tradicionais. Eles apareciam exatamente onde a teoria previa que os modos de Majorana deveriam estar. Isso era importante demais, porque eles agora sabiam que estavam no caminho certo. Esses padrões começaram a ser chamados de modo zero. Eles têm uma característica única. 2 modos zero podem ser separados por grandes distâncias e ainda assim permanecerem conectados, como se compartilhassem uma mesma identidade quântica. Isso abre espaço para uma nova arquitetura de computação. Pense na felicidade dos executivos da MicroSFT na época. Eles estavam vendo uma arquitetura onde a informação não é armazenada em um único ponto vulnerável, mas distribuída entre 2 extremos. Mesmo que um lado seja corrompido, o sistema ainda pode recuperar a informação completa. É uma espécie de qubit à prova de falhas. Se essa tecnologia for comprovada, ela pode resolver o maior problema da computação quântica, a instabilidade. É por isso que, mesmo depois do fracasso de 2018, a Microsoft manteve sua aposta, porque se estiverem certos, terão em mãos o primeiro qubit realmente confiável, um qubit que pode suportar erros, vibrações e até interferências externas, sem perder o controle. Se um qubit tradicional deixa um computador tradicional obsoleto, o que um qubit como esse faria na computação quântica? Seria o mesmo que dizer que a Microsoft está buscando revolucionar dentro de uma revolução. E o mais legal de tudo? Esse avanço nasceu de uma teoria escrita por um físico que desapareceu misteriosamente quase um século atrás. Majorana permaneceu. De algum modo, suas teorias não desapareceram com ele. E isso nos ensina algo também. Escreva suas ideias sempre. Você nunca sabe quando desaparecerá misteriosamente. Eu espero, pelo menos, que você espere um pouco para revolucionar a ciência e sumir. Parte 3. Porque em 2025 a Microsoft fez um anúncio que pegou muita gente de surpresa. Apresentou ao mundo um chip quântico chamado Majorana One,
E se você acha esse chip bonito, é porque não viu a versão 0, porque obviamente vieram inúmeros protótipos antes desse. Mas não se deixei enganar. Esse chip não é um chip, segundo a empresa. Ele representa o início de uma nova era na computação. Um salto tão grande que poderia mudar tudo o que conhecemos sobre processamento de dados. E antes que você comece a sonhar com downloads mais rápidos, eles não estavam falando desse tipo salto tecnológico. O que torna o Majorana One tão especial é o material usado em sua construção. Um composto chamado topo condutor, criado a partir de arsenieto, de índio e alumínio. Esse material não existe na natureza. Foi desenvolvido em laboratório e só funciona sob condições extremas. Precisa ser resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto, mais frio do que o espaço interestelar, ou seja, patente nele, Microsoft. A função do topo condutor é permitir o surgimento de algo até então teórico, os modos zero de Majorana. Eles aparecem nas pontas de nanofios formados dentro do material. São padrões de elétrons incrivelmente estáveis. Diferente dos elétrons comuns, esses modos não reagem facilmente ao ambiente, não sofrem com ruído, calor ou vibrações. É como se fossem blindados contra a realidade ao redor. Eles são como os jovens da geração Z. Essa estabilidade é o que torna o chip Majorana One tão revolucionário, porque até então o maior problema da computação quântica era justamente a instabilidade dos qubits. E você lembra disso porque eu te expliquei no início do vídeo. Eles duravam tão pouco tempo que se tornavam quase inúteis para cálculos complexos, mas os modos de Majorana mudam tudo. Eles funcionam como qubits, naturalmente protegidos contra falhas. Não precisam de sistemas externos de correção de erros. Não exigem equipamentos gigantescos para manter a estabilidade. São qubits que se sustentam sozinhos. Eles resolvem seus próprios problemas, mas a ideia sempre foi uma só: que eles resolvessem os nossos problemas. Segundo a Microsoft, é possível colocar até 1 milhão desses qubits em um único chip do tamanho da palma da mão. Isso significa 3 coisas: mais dinheiro para a Microsoft, maior densidade e soluções para problemas antigos. Tanto que a promessa da empresa é que o Majorana One consiga condensar potência de forma compacta, barata e escalável. É o equivalente a sair de um mainframe do século passado para um smartphone atual, só que no mundo quântico. Mas o estado da matéria do chip é realmente a cereja do bolo. Durante os testes, os engenheiros notaram que o topo condutor não se comportava como um material normal, nem como sólido, líquido ou gasoso. Ele exibia propriedades completamente novas. A corrente elétrica fluía pelas bordas, mas não pelo centro. As partículas se moviam como se obedecessem a uma lógica própria. Foi aí que surgiu a suspeita: estavam diante de um novo estado da matéria. Esse estado recebeu o nome de estado topológico. Eu prevejo muitos livros de ciência sendo revisados. Na física, o termo topologia se refere a formas que podem ser distorcidas sem perder suas propriedades básicas, como um círculo que vira um quadrado sem deixar de ser uma curva fechada. Mas no nível quântico, isso significa que os estados das partículas podem mudar de forma, mas continuam os mesmos no que importa, a função que desempenham. No estado topológico, os elétrons criam padrões que não se desfazem mesmo com perturbações externas. Eles formam caminhos protegidos, onde a informação flui sem ser corrompida. Isso nunca tinha sido observado antes de forma tão clara. A descoberta foi tão significativa que pode obrigar a reescrever os manuais de física. Mas ainda tem mais. Os modos zero de Majorana não aparecem por acaso. Eles surgem apenas em materiais que atingem esse estado topológico. Isso significa que, para controlar os qubits, é necessário primeiro dominar a criação desse novo estado da matéria. E a Microsoft afirma que conseguiu fazer isso. Ou seja, eles não só viram os modos de Majorana, eles aprenderam a ligar e desligar esses modos quando quiserem. Isso abre a possibilidade de criar circuitos quânticos completos, onde cada qubit pode ser acionado individualmente, como os transistores num chip comum, mas com uma vantagem: eles operam em múltiplos estados ao mesmo tempo. Então, depois de toda essa explicação, você pode imaginar que a Microsoft fez uma publicação em uma conceituada revista científica, como a Nature. E você está certíssimo, mas essa não foi a primeira decisão deles. Porque a filantropia ficou com o Bill Gates. Os caras, na verdade, se apressaram e foram logo registrar patentes.
Mas mesmo com dados publicados e a patente protegida, será que a comunidade científica comprou essa ideia? Parece que a resposta é depende. Alguns pesquisadores pedem mais evidências, querem ver outros laboratórios reproduzindo os mesmos resultados. Mas o fato é que o Majorana 1 existe. Se conseguirá os feitos esperados? Essa é outra questão. O que posso afirmar hoje é que ele representa um dos avanços mais sólidos da computação quântica nos últimos anos. Se os dados forem confirmados, este chip pode ser lembrado como o marco zero de uma nova revolução tecnológica, iniciada em 1937, confirmada antes de 2027. Por enquanto, tudo está aberto. Mas a resposta dessa vez não deve demorar tanto.